E aí, gente, tudo bem? Terceiro ano, a gente, né, viu tanta coisa de genética já nesse trimestre, né, desde o começo, quando eu comecei a gravar com vocês. Então, na aula de hoje e na próxima, a gente vai fazer uma revisão de tudo isso que a gente aprendeu, né, para ver o que você realmente entendeu, o que você ainda tem dúvida. Então, aproveite a oportunidade para desfazer todas as suas dúvidas, né, para prestar atenção novamente, para ir atrás do que você não entendeu, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão geral, desde o DNA até a formação do organismo, quando a gente falou em genética. Então, vamos relembrar alguns detalhes importantes. O que a gente tem que saber da aula de hoje? A diferença entre DNA, gene, alelo e cromossomo. A gente tem que saber homozigoto, heterozigoto, dominante e recessivo, genótipo, fenótipo, primeira e segunda lei. Tenho certeza que vários desses conteúdos você já entende, você já sabe. E ótimo, você vai respondendo junto comigo durante a aula já, tá? Vamos começar direto com o exercício aqui então. Número 1, responda as questões. Por que os gametas são haploides? Letra B, estudos indicam que o filamento de DNA chega a ter 2 metros de comprimento. Como esse ácido nucleico pode caber dentro do núcleo de uma célula, que é uma estrutura microscópica, que possui entre 10 e 50 micrômeros só? Então, como que 2 metros cabem dentro do núcleo de uma estrutura microscópica? Gente, a resposta desse exercício eu vou dar explicando os slides, tá? Depois a gente retoma ele aqui. Então, vamos lembrar lá. As células somáticas, que são as células do nosso corpo todo, a gente diz que são células diploides, ou seja, tem o total de número de cromossomos, que a gente chama de 2N. Elas se formam por mitose. Então, uma célula-mãe se divide e forma 2 células filhas iguais a ela, forma clones. Já as nossas células geminativas, que são os gametas, são haploides, ou seja, a gente chama de células N, porque tem metade do número de cromossomos. E a gente só tem isso, os espermatozoides, no caso dos meninos, e os óvulos, no caso das meninas, né? Então, se forma aqui por meiose. Então, na meiose, a gente tem a meiose 1, ó, que está dividindo a célula 2N em 2 células N, e a gente ainda vai ter mais uma meiose, a meiose 2, ó, que vai formar 4 células N. Então, no caso da meiose, de uma célula, 2Ns, a gente forma 4 células filhas N. Então, é diferente a formação também, tá? Olhando o próximo slide aqui, o que acontece? A animação está mostrando aqui que o espermatozoide, ele encontra o óvulo,
Durante a fecundação, forma então a primeira célula do indivíduo, que é a célula ovo ou zigoto, como a gente chama também. Tá? Então está mostrando que essa primeira célula do indivíduo já é 2N. Então pegou o espermatozoide e o óvulo, juntou para formar uma estrutura 2Ns. Então eles tinham metade do número de cromossomos, juntou para formar o total. Tá? Continuando aqui, ó, no caso da espécie humana, a gente tem 46 cromossomos. A gente recebe 23 do pai, 23 da mãe. Certo? Então, 23 vieram do espermatozoide e 23 do óvulo. Nas células eucariontes, a gente tem que lembrar que o DNA fica dentro do núcleo, certo? Esse DNA, então, essa fita que a gente comentou que tinha cerca de 2 metros aí, ele começa a se condensar, a se compactar, a empacotar, né? Recebe vários nomes. Ou seja, ele vai se condensando, ficando apertadinho ali. Como é que ele faz isso? Ele faz isso com a ajuda de algumas proteínas que a gente chama de estonas. Então, o DNA ele vai se enrolando nas estonas e vai ficando cada vez mais compacto para caber dentro do núcleo da célula. O máximo grau de esterilização, de compactação de DNA, a gente chama de cromossomo. Então, DNA e cromossomo são parecidos, só que o cromossomo ele tem DNA mais a proteína estona, certo? A gente então tem os 46 cromossomos nas células somáticas, né, dessa estrutura grande aí do DNA. E no DNA, aqui ainda está mostrando ó, que a gente tem o gene. O que é o gene? É um pedacinho do DNA que tem uma receita para produzir uma proteína. Tá? Então, cada cromossomo desse ali, por exemplo, pode ter vários genes para diferentes características do indivíduo. Então, a gente acabou respondendo essas questões. Vamos ver aqui, ó. Por que os gametas são haploides? Para manter o número de cromossomos total da espécie. Tá? Então, tem que dividir pela metade, porque a hora que for juntar espermatozoide e óvulo novamente, forma uma estrutura com o total de número de cromossomos da espécie. E como é que essa fita de 2 metros cabe dentro do núcleo? Porque ela vai se compactando, ela vai se espiralizando com a ajuda das estonas para caber dentro do núcleo. Tá? Então, aqui está com outras palavras, mais bonitinho, mas é basicamente isso que vocês têm que saber. Um quiz agora. Em genética, o entendimento do significado de seus vários conceitos é essencial. Quando dizemos que um alelo é recessivo, por exemplo, estamos referindo-nos a um gene que, letra A, somente se expressa em heterozigose, B, somente se expressa em homozigose, C, que se expressa em homozigose e em heterozigose, ou letra D, que não se expressa. E aí, gente, tranquilo também, né? Mas vamos relembrar com o slide para a gente dar a resposta junto. Aqui vocês estão vendo ó, 2 cromossomos homólogos, né? Um que veio do pai, um que veio da mãe. O que são alelos? São genes, formas alternativas do mesmo gene. Então, a gente está vendo aqui o alelo A e o alelo B. O alelo A está em homozigose, Azão, azão. O alelo B está em heterozigose, Bzão, bezinho. Então, homozigose, o homo significa igual. Então, eu tenho 2 genes iguais, 2 alelos iguais, azão, azão, ou poderia ser também o azinho, azinho. Como é que eu sei de qual que eu estou falando? Se for o azão, azinho, ele é homozigoto, se for o azão, azão, desculpa, ele é homozigoto dominante. Se ele for azinho, azinho, ele é homozigoto recessivo. Heterozigoto, hétero significa diferente, então tem um de cada. Aqui no caso, o Bzão e o Bzinho, certo? Então vejam ali, ó, o recessivo, ele só atua se ele estiver em homozigose, que é a nossa resposta, tá? Então, o homozigoto, o recessivo, ele tem que estar azinho, azinho para poder aparecer a característica dele. Senão, vai sempre o do dominante. O dominante é que pode aparecer em homozigose e em heterozigose, certo? Então, a gente deu a resposta aqui. Essa parte tranquilinha ainda, né, gente? Mais um aqui. No milho, um gene produz grãos vermelhos se a espiga for exposta à luz. Mas se as espigas ficarem cobertas, os grãos permanecem brancos. O fenômeno descrito ilustra: letra A, a atuação do meio nas mutações. Letra B, a influência do ambiente na alteração do genótipo. Letra C, a interação do genótipo com o ambiente. Ou letra D, a transmissão dos caracteres adquiridos.
aí, gente, esse é um outro conceito importante que vocês têm que lembrar. Vamos ver nesse slide aqui, ó. Então, o conceito que está cobrando nesse quiz é o fenótipo e o genótipo. Qual que é a diferença deles? Fenótipo, a característica, que pode ser física, química, fisiológica, morfológica. Genótipo, a constituição genética, que é o azão, azinho, bezão, bezinho, que a gente fala, tá? Então, genótipo, os genes do indivíduo. Fenótipo, a característica do indivíduo. Então, aqui, por exemplo, ó, o nosso genótipo é o azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho. O nosso fenótipo, a cor da planta, pode ser púrpura ou branca aqui no caso, tá? Outro exemplo ainda falando aqui de genótipo e fenótipo. Então, a gente tem aqui dois irmãos gêmeos. Um com uma vida bem saudável, né, pratica esporte, só come comida saudável. O outro já leva uma vida mais sedentária, gosta de comer uma besteirinha ali direto, não faz muito esporte. Então, eles nasceram, se eles são gêmeos monozigóticos, eles nasceram iguais, eles são clones um do outro. Mas ao longo da vida eles foram ficando diferentes, como está mostrando a figura ali, né? Então isso acontece realmente, né? Uma pessoa, um gêmeo que se cuida bastante, o outro, por exemplo, fuma muito, é sedentário, você vai ver ao longo da vida deles, eles vão ficando bem diferentes, até um vai parecer mais novo do que o outro às vezes. Por que que isso acontece, gente? Porque o fenótipo depende do meio também. O fenótipo, então, ele depende do genótipo do indivíduo, mas ele tem interferência do meio. Olhem essa figura aqui, ó. Genótipo mais meio ambiente é que forma o fenótipo, ok? Mas tem que lembrar que o genótipo não muda. Quem muda é o fenótipo, ok? Então, vamos responder a questão. O que que a gente está vendo aqui quando a gente expôs a espiga de forma diferente ali, ó? A interação do genótipo com o ambiente, que formou o fenótipo, certo? Então, aqui a gente está vendo essa interação, genótipo e ambiente, para formar a característica da espiga de milho. Um exercício agora, gente. Observe o heredograma abaixo e, letra A, indique as características se a característica destacada é dominante ou recessiva. E letra B, encontre os genótipos dos integrantes da família. Façam aí para mim.
Esse exercício, gente, então você tinha que treinar, você identificar, analisar o heredograma e identificar as informações nele. Vamos lá, então. Aumentei ele aqui, tá? É o mesmo exercício, só que eu aumentei para a gente fazer junto. Primeiro aqui, se eu quero saber se a característica é dominante ou recessiva, toda vez que eu olho um heredograma, eu tenho que seguir 3 passos aqui, gente. Primeira coisa, eu vou olhar para ele e vou dizer se a característica ocorre igual em homem e mulher. Olhando para ele, ocorre tanto em homem quanto em mulher? Se sim, é uma herança autossômica, ou seja, não tem nada a ver com o sexo do indivíduo. Se não, ela é uma característica sexual. Nesse caso aqui, ó, aparece tanto em homem quanto em mulher, então ela é uma herança autossômica, certo? Segundo passo, quando você pega um heredograma, você vai identificar se a herança é dominante ou recessiva, que é isso que o exercício estava pedindo pra gente. Como é que a gente faz isso, gente? Dica importante. Pais iguais com filhos diferentes. Sempre que vocês pegarem um desenho desse, uma figura dessa, primeira coisa, procure isso. Pais iguais com filhos diferentes. A gente encontra isso aqui? Sim, ó. O 4 e o 5 ali estão destacados. E eles possuem filhos que não estão com esse destaque. Então, eles são iguais entre eles e possuem filhos diferentes. A única chance disso acontecer, gente, é quando os pais são heterozigotos, azão, azinho, e o filho que é diferente é azinho, azinho. Tá? Então, a gente descobriu que, nesse caso, a herança é dominante. Por quê? Porque os pais são azão, azinho. Então, a herança tem que ser dominante. Tá? Então, a gente descobriu isso aqui. Gente, importante, tá? Vamos achar agora o genótipos. Coloquei ali, adiantei, mas vamos começar do início. Então, a gente já descobriu como é que são os pais. Azão, azinho, certo? Só descobrindo que a herança é dominante, já consegui descobrir isso. E já descobri que os filhos que não são pretinhos ali, são azinho, azinho. Tá? Então, todo mundo que está em branquinho também vai ser azinho, azinho. Tá? Coloquei azinho, azinho nos outros, então. E os demais pretinhos? São azão alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, eu sei que é azão, azinho. Por quê? Porque tem uma filha azinho, azinho. Então, o azinho do pai, o azinho da mãe. Tem que ter o azinho. O outro ali, azão, azinho também. Por quê? Pelo mesmo motivo. Ó. Tem filhos azinho, azinho. Um azinho da mãe, um azinho do pai. Descobri o genótipo de todo mundo do meu heredograma. Viu? Não é difícil. É só questão de interpretação, de fazer com calma. E isso aqui é importante, gente. Cuidado, porque nem sempre a característica, o indivíduo afetado, é dominante. Várias das dúvidas que vocês têm tirado comigo é nesse sentido. De vocês virem falar comigo achando, professora, mas não está dando certo. Porque vocês sempre marcam a característica em destaque como recessiva. E nem sempre é. Tá? Nesse caso aqui no exemplo não foi. Então você tem que analisar o heredograma para descobrir. Tá? Não vai chutando e colocando que ela já é recessiva, porque nem sempre é. Continuando aqui, gente. Agora a gente vai ver a nossa primeira lei de Mendel. Tranquilo, que vocês também já faziam bem tranquilinho isso aqui. Ó. Então, a primeira lei de Mendel é monohibridismo, que a gente está falando de uma característica só. Então, aqui, ó, eu cruzei a ervilha verde com a amarela, parental, homozigota, as duas. A geração F1 heterozigota, azão, azinho. Peguei 2 indivíduos de F1 e vou fazer o cruzamento aqui, ó. Azão, azinho com azão, azinho. Então, sempre uma coluna com uma linha. Então, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Certo? Fiz o cruzamento. Proporção fenotípica, 3 para 1. Então, eu vou ter 3 ervilhas amarelas para uma verde. Proporção genotípica. Estou falando do genótipo agora. 1 azão, azão para 2 azão, azinho para 1 azinho, azinho. Tá? Então, tem que cuidar com isso também. Que tipo de proporção que você está falando. Isso a gente chama de monohibridismo, porque a gente está tratando de apenas uma característica, certo? Tinha alguns casos especiais da primeira lei de Mendel. Lembra? A gente comentou lá da dominância incompleta, da codominância e dos genes letais. A dominância incompleta, gente, é aquele em que não tem um gene dominante e um recessivo. Os dois dominam ali. Só que no caso, quando eu misturo, ó, misturei o Vzão daqui com o Bzão daqui, aparece um terceiro fenótipo intermediário. Então, veja, tinha uma flor vermelha, uma flor branca. Quando eu fiz o cruzamento, apareceu uma flor rosa. Um terceiro fenótipo, que é intermediário aos 2 fenótipos principais. Certo? Então, isso aqui é a dominância incompleta. A codominância é parecido, só que na codominância eu vejo os 2 fenótipos ao mesmo tempo. Eles aparecem juntos. Exemplo, a vaca malhada, preto e branco. Eu estou olhando as 2 cores. Eu cruzei um boi preto com uma vaca branca. A hora que eu cruzei, apareceu uma vaca malhada. Eu estou enxergando preto, estou enxergando branco. No caso do sistema ABO sanguíneo, ó, se eu cruzar um indivíduo com sangue A com sangue B e formar um AB,
eu vou ter as duas proteínas no sangue, tá? Então, é uma mistura, mas eu estou enxergando as duas coisas ao mesmo tempo, diferente daqui que eu enxergava um terceiro fenótipo, certo? E ainda os genes letais. Os genes letais matam o indivíduo em homozigose, pode ser dominante ou recessivo. No nosso caso aqui, ó, quando dá casão, mata o ratinho. Então, a minha proporção fica diferente, porque eu tenho que descontar esse indivíduo que morreu. Então, em vez de ser 4 indivíduos no total, vão ser 3. Então, a minha proporção aqui, ó, tá 2:1, certo? Então, tá diferente, tem que lembrar disso também. Então, um exercício para treinar essa parte. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva, em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção da melanina na sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, porém possui uma mãe albina, qual a probabilidade do filho do casal nascer albino também?
aí, gente, genética sempre, gente, destaca a informação mais importante. Então, destaquei aqui as informações mais importantes para a gente já fazer o exercício. Então, está dizendo aqui que eu tenho um rapaz albino. Albinismo, azinho, azinho. Como é que eu sei disso, gente? Porque está dizendo que a menina, que a mulher lá não é albina, mas que ela é filha de uma mulher albina também. Então, aqui o não albino vai ser o dominante e o albino vai ser o recessivo, certo? Está dizendo lá no enunciado pra gente. Eu sei que o homem é azinho, azinho, porque ele é albino, a mulher é azão alguma coisa. Mas o fato dela ser filha de uma mãe albina, ela tem que ter um azinho da mãe dela, porque a mãe dela só tinha azinho para passar. Vou fazer o cruzamento. Então, o azinho, azinho do menino, azão, azinho da menina. Fazendo o cruzamento, azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Então, eu tenho 50% de chance de ter uma criança albina, tá? Isso aqui eu coloquei para vocês verem, porque é 2 chances em 4. Então, podia aparecer assim. Mas eu, simplificando a minha fração, vira 1/2. 1/2 é a mesma coisa que 50%. Tá? Então, qualquer uma dessas respostas que aparecessem estariam corretas. No caso, aqui está em porcentagem 50%. Primeira lei, gente, vocês têm que estar craque já nisso, tá? Segunda lei complicava um pouquinho, mas também era pouca coisa, porque você repetia 2 vezes a primeira lei. Então, na segunda lei, a gente está tratando, então, de 2 ou mais características, certo? Então, aqui no caso das ervilhas, além da cor, agora eu estou trabalhando a textura delas. Ó. Então, amarela, lisa, verde, rugosa. Fazendo o cruzamento, geração F1, heterozigota. Vou fazer o cruzamento da geração F1. Primeiro, em relação à cor, depois em relação à textura, porque são 2 coisas diferentes. Então, lá em relação à cor, depois em relação à textura, você vai fazer cada cruzamento de uma forma diferente. Cruzamento em relação à cor, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Cruzamento em relação à textura, bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho. Fiz o cruzamento, e agora? Agora eu tenho que ver as possibilidades de eu ter cada tipo de ervilha. Ervilha amarela e lisa, qual que é a chance? Para ser amarelo, ó, azão alguma coisa. Então, tem que usar a regra do E, porque eu quero amarela e lisa. Então, aqui, ó, 3/4 de ser amarelo. Para ser lisa, também tem que ter bezão alguma coisa, 3/4 também. Então, 3/4 vezes 3/4, 9 em 16. Agora eu quero amarela e rugosa. Amarela, azão alguma coisa, rugosa, bezinho, bezinho. Então, 3/4 vezes 1/4. E assim por diante. Você vai chegar na proporção que o exercício vai estar te pedindo. Lembrando que, no caso, a gente estudou outras coisas relacionadas à segunda lei também. A gente falou do dihibridismo, que é esse caso que eu expliquei agora, mas tinha o polihibridismo, que é quando a gente trata mais de 2 características. Então, 3 ou mais a gente chama de polihibridismo, mas é a mesma coisa, eu vou fazer 3 cruzamentos, 4 cruzamentos, o que tiver me pedindo, tá? E a interação gênica que a gente viu na aula passada, que a gente começou a ver, né? Então, a gente começou a ver lá na aula passada um pouco de interação gênica. Gente, outra coisa importante, no caso do polihibridismo, número de gametas, eu vou contar o número de heterozigotos e fazer essa continha aqui, ó, 2 elevado a n, que n é o número de heterozigotos. No caso do desenho aqui, eu tenho 4 heterozigotos. Então, 2 elevado à quarta, 16 gametas diferentes esse organismo pode produzir, certo? O último exercício para encerrar, gente, só para vocês verem que vocês entenderam mesmo. O indivíduo de sangue tipo O, RH negativo, filho de pais tipo sanguíneo A positivo, pretende se casar com uma jovem do tipo A negativo, filha de pai tipo O, RH negativo e mãe AB, RH positivo. A probabilidade do casal ter filhos com o mesmo fenótipo do pai será qual?
aí, gente. Vamos lá resolver rapidinho o exercício? Então, primeira coisa, eu sei que vou ter que fazer 2 cruzamentos. Um para o sistema sanguíneo ABO, outro para o RH. Então, já coloquei aqui meus 2 quadradinhos de Piney. O homem é O negativo. Se ele é O negativo, Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Vocês lembram disso lá no sistema sanguíneo, certo? Mulher, ela é A positivo. Então, ela pode ser IA alguma coisa, porque ela pode ter um outro IA ou pode ter um Izinho. E ela é positiva, então ela é Rzão alguma coisa. Mas o exercício está dizendo ó, que a mãe dela é AB positivo, mas o pai é O negativo. Se o pai é O negativo, ó, o pai só tem Izinho para passar para ela e só tem Rzinho para passar para ela. Então, eu já descobri qual que é o genótipo da mulher. Vou fazer o cruzamento, agora está fácil. Ó. Primeiro, vou fazer o cruzamento, então, do sistema ABO, então, Izinho, Izinho com IA, Izinho. Depois, vou fazer o cruzamento do fator RH, Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho. Fazendo o cruzamento aqui, ó, IA, Izinho, 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 Izinho. Outro cruzamento. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Eu quero filhos com o mesmo fenótipo do pai. O pai é como? O negativo. Então, O, 50%. Negativo, 50%. Então, o que eu vou fazer? Um meio e um meio. O que eu faço? Eu multiplico ou eu somo? É a regra do E, porque eu quero O e negativo. Então, eu multiplico. 1/4 ou 25%. Certo? Então, a gente achou a resposta. Gente, essa aula era mais para revisar esses conceitos básicos, para a gente conseguir prosseguir o conteúdo, né? Na próxima aula, então, a gente vai continuar estudando essas coisas, mas agora a gente deu uma revisada nos conceitos básicos. Vocês ainda têm mais uma aula de revisão. Então, aproveitem essas aulas para tirarem as dúvidas, porque a gente precisa que vocês saibam esses conceitos básicos para a gente dar procedimento na matéria, tá? Espero vocês na próxima aula. Na próxima aula não vou ser eu que vou estar com você, tá? Com vocês, vai ser o Jefferson de volta. Por quê, gente? Porque como a gente já tinha feito revisão nessa parte, a gente entrou no consenso e resolveu fazer o Jefferson vir dar a revisão da minha turma e eu vou dar a revisão da turma dele, para a gente tentar explicar pelo olhar do outro professor, né? Porque às vezes facilita para vocês também. Então, até a próxima aula, espero vocês lá.